Está no ar mais um Conversa Fiada. Eu hoje vou falar da primeira mostra de desenho, uma mostra internacional que acontece em Montes Claros. Está comigo nesse primeiro bloco o cartunista Márcio Leite. Márcio, é um prazer te receber aqui para uma Conversa Fiada. E eu queria inicialmente estar te perguntando sobre essa mostra que vai acontecer em Montes Claros, que você é o responsável por ela. Sim. E eu queria saber, Márcio, uma vez conversando com o Cal, cartunista, muito amigo seu do estado de Minas, eu havia perguntado para ele o que era ser cartunista. Certo. E ele me deu uma definição que eu achei muito interessante. Ele falou comigo que cartunista é o jornalista que desenha. Sim. Eu queria que você também, se você concorda com isso, ou qual é seu significado para o cartunista? Certo. Olha, Felipe, primeiramente eu fico muito feliz pelo espaço, quero te agradecer o Canal 20, certo? Por essa oportunidade. Eu acho que o humor, ele cabe em todo lugar, inclusive no programa de TV, né? Fica muito mais gostoso falar de humor num mundo cheio de guerra, cheio de violência, né? Então é o seguinte, pra mim, eu concordo com o Cal. Eu acho que o Cal, além de talentoso e famoso, ele é muito sábio, ele tem umas colocações muito, muito boas. Mas eu também vou complementar e falo que o cartunista é um crítico do mundo. Porque nós percebemos o mundo de uma forma diferente, que talvez o espectador ou o leitor, ele ainda não descobriu. Então nós conseguimos extrair humor de tudo e criticar. É aquela velha frase assim, a gente mostra que o rei está nu. Ok. Márcio, e sua história? Você fez jornalismo? Onde foi? Você começou a fazer humor aqui em Montes Claros? Onde? Como é que foi essa trajetória? Olha, eu comecei em Montes Claros, né? E comecei na escola, ainda no Colégio Tiradentes, fazendo desenhos, cartoons. E lá era um pouco difícil, porque o colégio militar, né? Você não podia, assim, expor muitas ideias, extrapolar e ser crítico, né? Mas foi muito legal, foi uma oportunidade, vários professores me incentivavam e tal. E eu de repente, de uma exposição que eu fiz no Centro Cultural, a TV, na época a TV Montes Claros, o repórter Benedito Said fez a matéria comigo. E era uma exposição, era um painel escrito Caras e Caretas. E o Arthur Leite, do Jornal do Norte, ele trabalhava no Jornal do Norte, viu a matéria, gostou, não sei se ele achou que o Leite tinha a ver com o Leite do Norte, falou, eu quero conhecer esse cara e tal. Aí me contactou. E aí eu fui lá no jornal e cheguei lá com os desenhos debaixo do braço, igual a maioria dos cartunistas que começam, né? E ele me recebeu muito bem, gostou dos meus desenhos, e aí me contratou para eu começar meio período no jornal, ganhando meio salário mínimo, aquela coisa toda. E eu pulei um pouco o antes do jornal, porque eu acho que assim, no jornal, assim, eu desenhava antes do jornal, mas no Jornal do Norte eu tive, foi a primeira oportunidade de ter uma ideia do que era profissionalizar. Exatamente. Isso. E aí foi onde eu tive contato com pessoas assim, bem conceituados da nossa cidade, jornalistas como Felipe, como Reginaldo, se eu for Eustáquio, na área gráfica o Roberto Marques, se eu for citar aqui, né, a gente vai ficar o programa inteiro, porque eu gostaria de citar realmente todos. Então assim, lá eu tive esse primeiro contato, e eles me ensinaram muito, porque, por exemplo, eu vinha de uma família que eu não tinha, venho de uma família que eu não tive a oportunidade de saber mais sobre esse assunto. E tudo começou quando eu estava no Colégio Tiradentes. Eu fazia uma pessoa, aí eu quero um retrato, aí saiu uma orelha avantajada, um nariz avantajado, e depois eu notei que eu tinha dom para ser cartunista. Mas para ser um cartunista, é muito mais do que o desenho. Você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que saber sobre história, você tem que saber sobre política, né? Para ser um chargista, por exemplo, você tem que ter uma noção, as informações diárias para você poder criticar. Porque você só critica de algo que você tem conhecimento. E com isso, no jornal, foi uma maravilha, assim, porque eu tive esse contato, eles me ensinaram muito a ser mais crítico, entendeu? Aí você foi para a faculdade? Aí o que aconteceu? Fiquei lá, depois eu parti para publicidade, meio expediente no jornal e meio expediente na agência de Humberto Madureira. Aprendi um pouco sobre publicidade e depois continuei no jornal bastante tempo, quase
quase no finalzinho do jornal. Eu saí um pouquinho antes do jornal fechar. Fiz amizade com todo mundo e tudo, aprendi muito com eles. E aí eu passei também por outros jornais, como o Jornal de Notícias também, abriu um espaço formidável lá, o Jornal Gazeta, eu editei inclusive um caderno infantil para eles e também para o Jornal de Notícias. E aí eu falei, poxa, agora falta o diploma, porque eu aprendi muita coisa na prática. E aí foi uma boa oportunidade, né? Estava acontecendo o segundo vestibular da FUNORTE para jornalismo, e encontrei uma turma muito boa, uma turma assim, de vários talentos como o Luiz Cláudio, né, o filho do Coró, que é um grande amigo meu. E assim, com isso eu tive contato ali na faculdade, como eu comentei até antes do programa, com as matérias que eu gostava e com os professores e com os alunos, todo mundo falando a mesma língua, né? E aí eu tive a oportunidade de desenhar, de falar sobre cartoon, de trocar experiências, e me formei lá. E, certo. E aí você colocou uma empresa para você, foi a Mais Propaganda. Exatamente. O curso, né, de comunicação, ele dá essa abertura, né? É um leque de opções que você pode fazer. E nesse período, até eu formar, eu montei uma agência com a Indira Ruas, e nós começamos a mais pequenininha e tal, e fomos lapidando, especializando, pegando experiência, e montamos, ela é publicitária formada, e aí nós resolvemos e especializamos em contas públicas e em campanhas políticas. E o Brasil Cartoon, como é que surgiu? Pois é, o Brasil Cartoon foi o seguinte, eu falo que ele é um filho meu, que foi mais ou menos na mesma época que a minha filha estava na barriga da mãe, né? Da Estefânia. Foram duas criações. Duas criações. E assim, e muitas vezes até causa ciúme até hoje. Assim, a Estefânia tem um pouco de ciúme do Brasil Cartoon. Mas o que acontece? Surgiu em 2007 e eu sempre acompanhava o Irã Cartoon, um site de referência mundial. E com isso eu pude perceber que faltava para o Brasil um porto seguro, onde todo mundo pudesse se encontrar e mostrar para o mundo que nós temos, além do futebol e do samba, nós temos cartoon. Somos craques no cartoon também. E com isso eu mandei um e-mail para o Massoud e falei com ele assim, abertamente, olha Massoud, eu queria fazer um portal muito parecido com o seu. Então eu vou aproveitar muito da linguagem que você utiliza no seu. Tem algum problema? Ele falou, não, claro, você tem todo o nosso apoio. E aí começou uma grande amizade. Então foi aí que começou o seu relacionamento com o Irã? Exatamente. Porque volta e meia eu participava de uns concursos lá e tudo. Já ganhei, inclusive, umas 2 ou 3 vezes lá. E aí, é uma atividade muito intensa lá? Olha, Felipe, é interessante isso, porque o cartoon você critica o mundo, a charge também, como nós falamos anteriormente. E lá, o não pode falar sobre isso, não pode desenhar sobre aquilo, não pode isso, não pode. Então, além de ser, em qualquer lugar, uma profissão financeira um pouco difícil, de você só viver do cartoon, e ainda tem a questão política e religiosa. Então, assim, eu muitas vezes busco motivação neles. Porque apesar de todos esses problemas, eles conseguem fazer um humor. Né? Exatamente, eles conseguem fazer um humor. Sei. Ô Márcio, explica pra gente assim, como 2 países tão diferentes como Brasil e Irã podem ter um ponto em comum desse? Pois é, olha, eu acho que eu tive lá, inclusive em 2009, eu tive em dezembro, fui lá ser júri da Bienal de Teherã. E eu percebi uma coisa, Felipe, é totalmente diferente do que o pessoal passa na televisão, do que veicula aí pelas agências. Que a gente do Irã, mas totalmente torcida. Em guerra sempre, né? Com as metralhadoras e tal. Nada disso. Fui muito bem recebido. São pessoas bem-humoradas, sabe? Dóceis, né? Dóceis e muito parecidos com os brasileiros. Então eu me senti em casa, assim, sabe? E é tanto que foi a partir daí, quando são 20 horas de voo, sabe? Aquela correria. Aquela correria não, muitas horas, né? Então tive um espaço para pensar muito no que a gente poderia fazer pós-ida lá no Irã. E foi aí que pintou a ideia de fazer uma exposição aqui, de trazer o Massoud, que é o diretor do Irã e que eu tenho uma imensa consideração também por ter me apoiado o Brasil Cartoon, que hoje é um
Nosso site é hoje o maior, né, do Brasil. Do Brasil, é o maior e feito em Montes Claros. Feito em Montes Claros, que é mais importante, né? É. Agora, Márcio, o que eu gostaria de perguntar para você é assim, o que a gente pode ver nessa exposição amanhã? Olha, a exposição, eu conversei com o Massoud e nós chegamos à conclusão que a gente deveria colocar lá cartoons, caricaturas e quadrinhos. Sei. Que não envolvessem balõezinhos. Isso são espécies, são categorias. São categorias são das categorias. gênero Isso. Do desenho. Exatamente. Então, vocês vão ver caricaturas de pessoas famosas, inclusive o Obama. Vão ver cartoons muito engraçados e alguns... É interessante o trabalho dos cartunistas iranianos, que além de você rir, você para e pensa. Tem uma reflexão. Tem uma reflexão. Isso dá uma consistência muito grande no trabalho. Tá. Ô, Márcio, você já fez outras coisas grandes em Montes Claros na área de humor. Você trouxe o Salão Nacional aqui, inclusive com a presença de Ziraldo, muita gente importante. Eu queria saber de você se essa iniciativa, ela vai continuar ou ela parou? Olha, Feli, foi em 2002, o Ziraldo veio, foi ótimo, sabe? Ele tem um amor muito grande por Montes Claros, em especial por Constantin, né? Que foi o primeiro cartunista de Montes Claros e que me incentivou nessa nossa conversa, inclusive. Eu gostaria de falar que Constantin é extremamente importante na minha carreira como cartunista, porque foi ele que me deu os livros, foi ele que me mostrou o que era bom, o que era ruim do meu trabalho, sendo direto, sem me adular, extraordinário e genial, né? Eu acho que de tanto conviver com ele, eu aproveitei, ele deixou um pouquinho, né, da genialidade, assim, falou, não, tão um pouquinho, sou um privilegiado. Então ele foi o primeiro cartunista de Montes Claros. Então, na época ele estava ativo e aquela coisa toda com o Ziraldo, foi ótimo. Isso motivou toda essa série de oportunidades, como nós fizemos também a Mostra Internacional de Godofredo Guedes, né, comemorando o centenário, que foi um sucesso, linda, né? Linda. O mundo inteiro participou, desenhou caricaturas, foi. Muito lindo. E um salão internacional que inclusive você teve lá, virtual, né? Sim. Salão de humor pela Floresta Amazônica, também foi um sucesso e tudo. Isso. Nós pretendemos continuar. Eu acho assim, o que me motiva, esses espaços que a cidade, né, dá, por exemplo, aqui estar no programa com você, é uma oportunidade, me motiva a continuar, como também os parceiros, né, que foram muito importantes agora nesse evento, que acreditaram, né, isso é extremamente importante. E até a proposta também da exposição, que é assim, de descobrir também outros talentos, né? Exatamente. Olha só, aproveitando, Felipe, nós temos um projeto que além da exposição ou de exposições que vão surgir aí, como talvez até no aniversário da cidade, nós queremos também desenvolver um projeto social. Porque o que acontece? No Irã, o Massoud ele está há 10 anos à frente disso. Eles montaram uma casa do cartoon iraniano, onde eles dão oportunidade, mais ou menos 400 estudantes, jovens, crianças, que vão lá aprender técnicas. Porque você sabe, no Brasil não existe faculdade para desenhista de humor. Não existe faculdade para cartunista. Então a gente aprende assim, um ajudando o outro. Então o que nós queremos aqui em Montes Claros? Sabemos que a criminalidade está altíssima e queremos fazer um projeto chamado Meninos de Risco, onde nós vamos tirar as crianças da rua para um projeto, porque a criança criativa, se ela não for bem instruída, se ela não tiver com a mente ocupada, vai para um lado negativo. Exatamente. Então nós vamos detectar ali, essas crianças aqui são carentes, têm talento nato para desenho, né? Fazemos uma seleção. Isso. Vamos aproveitar no projeto. E aí o que acontece? Vamos ter um apoio, nós pretendemos criar uma fundação ou uma ONG para isso, que aí seria o nome Fundação Brasil Cartoon. E aí, olha que coisa interessante. O Brasil Cartoon passa a ser uma vitrine da fundação. E aí, muitos cartunistas, infelizmente hoje no Brasil, estão desempregados. Então, porque os jornais encolheram, né? Economizando aqui e dali e tal, e a parte de arte, de editoria de arte, encolheu também. Então tem muita gente talentosa sem emprego. O que nós queremos fazer? Vamos lançar editais através do site Brasil Cartoon. Vamos ter um conselho dentro dessa fundação, onde nós vamos
selecionar esses cartunistas que estão desempregados, trazê-los até Montes Claros, eles vão desenvolver um projeto ali, por exemplo, eles podem trabalhar um módulo de 2 semanas, né? Um cartunista vem, fica aqui 2 semanas, ganha seu dinheiro, vai embora feliz e deixa conhecimento para o nosso povo. Claro, né? Então esse é o projeto chamado Meninos de Risco. Isso. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já.